poucos brasileiros já tiveram a oportunidade e principalmente a coragem de visitar a Coreia do Norte. O país é um dos mais fechados do mundo, assim, em todos os sentidos, né? E ninguém sabe muito bem o que rola por lá. Mas o Atlético Sorocaba conseguiu a proeza de jogar na Coreia do Norte, e não uma, nem duas, nem três, mas 4 vezes entre 2009 e 2015. Em uma dessas vezes, o time ainda representou indiretamente ali a seleção brasileira. Mas por que esse time pequeno, até do interior de São Paulo, jogou tantas vezes na Coreia do Norte? E pior, por que eles representaram a seleção brasileira? Fica aí que eu já te conto que jogo foi esse. Pois é, o Atlético Sorocaba jogou algumas vezes ali na Coreia do Norte durante sua curta história. Mas a primeira dessas visitas, que aconteceu em 2009, de fato foi a mais inusitada. Bom, antes eu preciso explicar um pouquinho ali da história do Atlético Sorocaba. O time começou a jogar futebol profissionalmente em 93, mas até o ano 2000 não teve muito sucesso ali, sempre alternando entre a terceira e quarta divisão do Campeonato Paulista. Mas no ano 2000 as coisas melhoraram consideravelmente para o Atlético Sorocaba. O time foi comprado pela Igreja da Unificação, que pertencia a um senhor chamado Sun Myung Moon. E eu não sei se eu falei certo, mas eu vou falar como ele era conhecido. Reverendo Moon. O Reverendo Moon nasceu na Coreia do Norte, mas se mudou para a vizinha Coreia do Sul, e lá ganhou um bom dinheiro com empresas de comunicação, alimentação, transporte e tudo mais. Depois da chegada do Reverendo Moon e de todo o investimento que ele fez ali no time, o Atlético Sorocaba finalmente chegou à Série C do Brasileiro e em 2003 conseguiu o auge de atingir a primeira divisão do Paulistão. Depois disso, o time sempre alternou entre a primeira e a segunda divisão do Campeonato Paulista, mas sem muito destaque no futebol nacional. E apesar disso, o time acho que é um dos únicos do mundo que já tomou um gol de gandula num jogo oficial. Em 2006, num jogo pela Copa da Federação do Estado de São Paulo, entre o Atlético Sorocaba e o Santa Cruzense, jogando lá no estádio do Santa Cruzense, um atacante do time da casa chutou a bola para fora. Um lance comum. Mas aí o Gandula, que tinha o apelido de canhoto, pegou a bola que estava lá fora do campo e jogou para dentro do gol. Aí, sei lá como, não me perguntem, a juíza que estava pitando ali o jogo validou o gol. Dá uma escutada aí na indignação dos caras que estavam narrando a partida. Aí depois disso, o Canhoto foi suspenso pela Federação Paulista e nunca mais atuou como gandula nos jogos do Santa Cruzense. E ainda por cima ele ficou bravo com essa, achou injusta essa punição. E você, comenta aí se você achou injusta também essa punição pro Canhoto. Eu achei injusto, assim, mais canhoto, faltam mais canhotos no futebol brasileiro. Bom, mas vamos voltar pro Atlético Sorocaba, ou pra Coreia do Norte. Em 2009, a Coreia do Norte se classificou para a Copa de 2010, que ia rolar lá na África do Sul. Por isso, o governo da Coreia do Norte queria que a seleção jogasse contra vários times ou seleções importantes do mundo. Aí o Reverendo Moon aproveitou a situação, já que ele tinha uma ótima relação ali com o governo da Coreia do Norte, e mediou um amistoso entre o Atlético Sorocaba e a seleção norte-coreana. Então, em novembro de 2009, o Atlético Sorocaba embarcava para a Coreia do Norte. O jogo aconteceu no imponente estádio Kim Il-sung, Kimzão, principal estádio da Coreia do Norte. No dia da partida, o time do Atlético Sorocaba chegou no estádio de ônibus e foi cercado pela multidão. E aí os jogadores ficaram ali meio assustados, com medo, porque eles não estavam entendendo nada. Por que tanta gente foi ao estádio ver um jogo da Coreia do Norte contra um time pequeno do Brasil? E aí quando eles entraram no estádio e olharam para o placar eletrônico, eles começaram a entender o que estava acontecendo. O placar mostrava o nome dos times que iriam jogar. De um lado estava PRK, que é a sigla inglesa ali para a Coreia do Norte, e do outro lado estava BRA, de Atlético Sorocaba. Não? BRA é o quê? Bradesco? Ah, Brasil! Ou seja, aquele monte de gente que estava ali na arquibancada e cercou o ônibus do Atlético Sorocaba na chegada, estava ali para ver um jogo entre a Coreia do Norte e a seleção brasileira, mas aparentemente ninguém sabia que estava lá o time do Atlético Sorocaba representando o Brasil. E isso pode parecer até um pouco estranho pra gente, né, que tem acesso ao Google, à internet, e rapidamente a gente digita lá e sabe a escalação de qualquer time e qualquer seleção do mundo. Mas aí eu tenho que te lembrar de novo que a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, e a população não tem acesso à internet, televisão, rádio, todos os meios de comunicação que a gente está tão acostumado a usar. Provavelmente a maioria da galera que estava ali na arquibancada não faziam a menor ideia do nome ou da cara dos jogadores brasileiros, né? Eles viram ali no campo um time jogando de amarelo, escrito BRA
olhar no placar eletrônico, óbvio que eles iam achar que era o Brasil. E alguns jogadores do Atlético Sorocaba chegaram a dizer depois do jogo que quando eles pegavam na bola, o estádio ficava em completo silêncio. E aí quando a seleção da Coreia do Norte pegava na bola, virava uma festa, vuvuzela e tudo mais. O Edu Marangon, que era o técnico do Atlético Sorocaba, disse que no estádio tinham 80 mil pessoas na arquibancada e mais de 30 mil ficaram para fora. Enfrentar uma equipe da Coreia do Norte que vai para a Copa do Mundo, naquela situação, o estádio abarrotado, quase 70 mil pessoas, quase 30 mil fora. E ao mesmo tempo, um silêncio sepulcral. Mas aí você pode me perguntar, como é que foi esse jogo? Ah, foi ótimo, assim, teve lance pra lá, bola pra cá e terminou num belo 0 a 0. Mas apesar de toda a falta de liberdade ali, né, afinal, quando os jogadores do Atlético chegaram na Coreia do Norte, eles tiveram passaportes e celulares confiscados. Mas todo mundo disse que foi bem tratado, foi bem recebido, inclusive até o embaixador brasileiro lá na Coreia do Norte recebeu o time no aeroporto, então foi tudo bem. Isso tudo foi em 2009, mas no ano seguinte, em 2010, quem voltou para a Coreia do Norte? O Atlético Sorocaba. Dessa vez, o Atlético Sorocaba perdeu por 1 a 0 e quem fazia parte do time era o Luan, que chegou a jogar um tempão ali no Atlético Mineiro e hoje está no Japão. Mas os jogadores do Atlético Sorocaba dizem que o gol foi marcado num pênalti totalmente inexistente, marcado pelo juiz que era da Coreia do Norte. E não tinha VAR, juiz da Coreia do Norte, ficou por isso mesmo. Ou seja, o Atlético leva gol de gandula, leva gol de pênalti que não existiu, o time por lá não tem muita sorte com a arbitragem mesmo. No ano seguinte, em 2011, lá ia o Atlético Sorocaba de novo para a Coreia do Norte, mas dessa vez eram jogos de ida e volta. A ida na Coreia do Norte e a volta na Coreia do Norte também. No primeiro jogo, o time que era comandado pelo técnico Fernando Diniz perdeu por 1 a 0 e no segundo jogo mais um empate em 0 a 0. Ou seja, 3 viagens seguidas para a Coreia do Norte e o Atlético Sorocaba saiu de lá com a incrível marca de 0 gols feitos. Em 2015 aconteceu a quarta e derradeira visita do Atlético Sorocaba na Coreia, mas dessa vez eles foram com o time sub-15. O time foi para lá disputar um torneio amistoso que ainda tinha equipes da própria Coreia do Norte, Coreia do Sul, China e Croácia. E aí o Atlético Sorocaba terminou em terceiro lugar. Agora, adivinha de qual país foram os times que terminaram em primeiro e segundo? Vou dar uma dica. Começa com Coreia e termina com do Norte. Nessa última passagem do Atlético Sorocaba pela Coreia do Norte, o Reverendo Moon já tinha morrido, né? Afinal, ele faleceu em 2012. Mas aí os herdeiros dele não quiseram continuar botando dinheiro lá no Atlético Sorocaba e o time começou a enfrentar sérios problemas financeiros. Em 2016, o time caiu para a terceira divisão do Paulistão e aí o time infelizmente acabou fechando as portas. Mas apesar da curta existência de 23 anos do Atlético Sorocaba, o time realmente deixou marcas no futebol brasileiro e no futebol norte-coreano também. Mas agora eu quero saber, você lembra desses jogos, dessas visitas, dessas excursões do Atlético Sorocaba para a Coreia do Norte? Inclusive, se você é um ex-torcedor do Sorocaba, afinal o time não existe mais, né? Comenta aqui embaixo para quem você tá torcendo agora. Esse vídeo vai ficando por aqui e aproveita também para comentar aí se você conhece outras histórias mirabolantes, curiosas, inusitadas do futebol mundial e quer que a gente conte aqui no canal. Até a próxima!